Olá, irmãos e irmãs da Igreja Esmirna e todos que assistirão esse vídeo pelo YouTube da nossa igreja, pela página do nosso Facebook. Que Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos e nos conduza no estudo, na continuação dessa série de estudos que temos feito, tratando sobre a batalha espiritual, à luz desse tema muito importante. A batalha espiritual continua, seguindo a nossa revista aí, Nossa Fé. A batalha espiritual continua. Hoje nós vamos para a nossa lição de número 4, examinando o movimento. Parte 2, examinando o movimento 2. O texto se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 11 a 16. Nós vamos fazer uma leitura e iniciar aqui o nosso estudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, para tirarmos dela lições preciosas para a nossa vida, como temos tirado à luz desse estudo. Como é bom podermos ler na Tua Palavra e tirarmos dela o verdadeiro ensino, para não cairmos no erro, no engano, para tratarmos as coisas espirituais com muita seriedade e dignificando o Teu nome, glorificando o Senhor. Ó Deus, e como é bom podermos estar bem firmado na Tua Palavra, para não cairmos no engano, na tentação, no medo, em erros. Muito obrigado, porque temos acesso à luz da Tua Santa Palavra, que nos conduz e nos orienta. Conduza-nos agora pela iluminação do Teu Santo Espírito, abrindo a nossa mente, nosso coração para o entendimento da Tua Palavra que iremos estudar neste momento. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos então para a leitura do texto, 1 Timóteo, capítulo 6, de 11 a 16. Esta carta é o apóstolo Paulo falando a Timóteo, o jovem pastor. E então Paulo está orientando a Timóteo e diz o seguinte: Tu, porém, Timóteo, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eternamente. Amém. Eu quero destacar aqui nesse texto, irmãos, o verso 14, onde o apóstolo Paulo orienta a Timóteo a que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é a principal mensagem que Paulo está dando para Timóteo? Guardes o mandato imaculado, irrepreensível. Ou seja, o mandato, guardar a palavra, guardar aquilo que as Escrituras falam de forma irrepreensível, que a gente não seja encontrado em engano, em erro, mas guardar a palavra de forma irrepreensível.
E Paulo está falando isso, né? Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas? Dos falsos mestres, os perigos da riqueza, de falsas doutrinas. Então é isso que o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo, para que ele fugisse dessas falsas doutrinas e que ele se apegasse, guardasse o mandato, ou seja, a palavra, aquilo que Deus manda de verdade, de forma imaculada e irrepreensível. E é isso, irmãos, que a gente está pretendendo fazer ao estudar essa questão aí tão polêmica, tão complicada, que é a luta, né, a nossa luta contra as hostes espirituais do mal, que é bíblico, né? As hostes espirituais do mal que habitam nas regiões celestes. Nós lutamos contra isso. Agora, cabe-nos entender o que isso significa para nós, crentes, né, convertidos, como lutamos. Então, a gente viu lá em Efésios, capítulo 6, onde o apóstolo Paulo fala que a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, espada da justiça, enfim. A couraça da fé. Então, a gente tem que estar preparados para resistir, né, às tentações, às setas do inimigo, mas a gente não pode entrar em erros, né, nessa batalha espiritual aí. E isso é um assunto que tem dado muita polêmica. Então a gente tem falado do movimento, né, desse que é chamado o movimento de batalha espiritual. E a gente viu aí alguns equívocos da parte deles, e a gente viu, examinamos na lição passada a primeira parte desse movimento, e hoje nós vamos analisar essa segunda parte desse movimento. Quais são os movimentos, né, que a gente destacou? A gente destacou isso na primeira lição. A gente fala sobre os movimentos chamados os carismáticos, os dispensacionalistas, os moderados e os seguidores de Peter Wagner. Esses são os 4 movimentos aí dessa chamada aí batalha espiritual. E a gente observou isso, né? Que ambos, esses 4 movimentos, eles têm como fundamento deles enfrentar, né? Pregar, falar, orientar o povo de Deus sobre a luta, a batalha espiritual. E por que 4 movimentos? Porque cada um deles, apesar de estarem defendendo a mesma tese, batalha espiritual deles, batalha espiritual, cada um deles tem um ponto de vista de defender essa tese. Então, é por isso que nós falamos, né, que são 4 tipos de um mesmo tema, de uma mesma proposta: a defesa da fé, ou o enfrentamento dos demônios, das hostes espirituais, da batalha espiritual. Então, cada um deles tem uma visão, e nós falamos sobre eles, né, brevemente, mas agora a gente está examinando esses movimentos à luz da palavra de Deus e observando alguns equívocos, algumas coisas que nós temos afinidade com esses movimentos, porque é bíblico, mas alguns equívocos. Então a gente está examinando o movimento. E hoje essa segunda parte aí desse exame aí, desse movimento. Então quero ler a introdução e a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre isso. Então vamos para a nossa introdução. Nesta lição, avaliaremos criticamente 3 ensinos e práticas do movimento de batalha espiritual. Esses ensinos, de modos diferentes, atentam contra o claro ensino bíblico sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Vejamos como isso acontece. Bom, então a introdução aqui já deu a pauta do nosso estudo de hoje. Nós vamos estudar esses 4 movimentos, né, que eu mencionei, sob esta perspectiva
que é a soberania de Deus. Então, o tema hoje é pautado sobre os equívocos desses movimentos no que diz respeito à soberania de Deus. Que a palavra de Deus ela é absoluta no que se refere à soberania de Deus. Então, em que esses movimentos, com suas propostas, atentam contra a doutrina máxima da palavra de Deus, que é a soberania de Deus. Primeiro ponto, obsessão pelo mundo dos espíritos. Esse é o primeiro grande problema desses movimentos em relação à soberania de Deus. Que eles têm uma obsessão pelo mundo dos espíritos. Eles focam muito nessa questão dos espíritos, dos demônios, nessas coisas, como se eles não estivessem sujeitos à soberania de Deus. Então esse é um grande problema que esse primeiro ponto vai nos mostrar. Então vamos aqui para o primeiro ponto. A Igreja de Cristo precisa preocupar-se com a tendência que o movimento de batalha espiritual tem de criar em seus adeptos uma obsessão doentia pelo mundo dos espíritos. Muitos ficam fascinados pelo mal. Olha que problema. Parece que eles ficam fascinados com o poder do maligno, né? E ficam encantados e dão tanta atenção para o poder demoníaco. Felizmente, isso não acontece com todos, mas pessoas mais sugestionáveis se envolvem com a visão de um mundo povoado por demônios que ficam procurando brechas para se apossarem de sua vida e acabam ficando obcecadas pelo maligno. Prova disso é que, normalmente, Satanás e os demônios recebem um destaque muito maior nos sermões dos pregadores desse movimento do que o próprio Cristo. Por essa obsessão, tais pessoas passam a enxergar acontecimentos comuns da vida diária, como resfriados, dores de cabeça, interferência no microfone do pregador, ou um copo de leite que cai, né? Como ação direta das hostes satânicas. O mundo natural, com suas causas naturais para acontecimentos naturais, vai sendo deixado de lado em favor de um mundo em que os demônios são responsáveis diretos pelas aflições humanas. É claro que Satanás nos ronda como leão, procurando a quem possa tragar, buscando sempre que possível nos levar a pecar ou nos afligir de algum modo. No entanto, a ação satânica não é a única explicação bíblica para os males desse mundo. Coisas ruins podem acontecer sem que haja uma ação direta de Satanás e dos demônios. Vejamos outras explicações bíblicas para os males que nos cercam. Então, queridos, esse primeiro ponto está dizendo que essas pessoas, né, praticamente, elas têm um fascínio, né, pelas coisas demoníacas. E veem demônios em tudo. O microfone falhou. É o demônio. O copo de leite caiu virando. O demônio está perseguindo. Então acontece qualquer coisa. É manifestação demoníaca. É o demônio que está aqui. Então dão muita ênfase aos demônios. Isso é um problema desses movimentos. Que falam tanto disso, com a fascinação tão grande, que as pessoas ficam frenéticas com isso, ficam vendo demônios em toda parte. Então, o que o autor está dizendo é verdade. A Bíblia fala que Satanás, né, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, que ele é o tentador, que ele é o pai da mentira, que ele é enganador, que ele nos seduz pelas nossas próprias cobiças. Isso é verdade. Mas a palavra de Deus também traz outras coisas que influenciam o mal que acontece em nossa vida,
né, como foi citado aqui, né, as coisas que acontecem naturalmente no nosso dia a dia, a palavra de Deus também dá respaldo para isso. Então a Bíblia não fala só de demônios, a Bíblia fala do mal do mundo, a consequência da queda natural do mundo, que naturalmente por conta disso coisas ruins acontecem. Né? Nem tudo é ação demoníaca. Então são esses pontos que a gente vai observar aqui agora do que a Bíblia fala que causam o mal também, né? Independente das forças do mal, do maligno, de Satanás. Afinal, nem tudo é demônio. Então, a primeira coisa, letra A, vivemos em um mundo caído. Essa é a primeira parte, vivemos em um mundo caído. Em decorrência disso, por conta da queda, coisas ruins acontecem, né? Por conta da queda natural da humanidade, do mundo. A criação geme e suporta as dores causadas pelo pecado humano. Isso está escrito lá em Romanos 8, de 18 a 25. A criação geme e suporta as dores causadas pelo pecado humano. Ou seja, as dores causadas pelo pecado humano, ou seja, os sofrimentos, os males, os problemas que acontecem, natural da queda, que a criação geme e suporta essas dores por conta da queda natural, não tem nada de demoníaco aqui. A própria criação sofre os efeitos do pecado. Lembre-se de que, como um dos efeitos imediatos da queda, a terra foi amaldiçoada. Gênesis 3, 17 e 18. Isso explica os males causados por erupções vulcânicas, terremotos, maremoto e seca. A natureza que foi criada por Deus para ser nosso lar tornou-se, por causa do pecado, capaz de nos causar dano e destruição. O pecado corrompeu a boa criação de Deus. O lar que devia nos acolher se tornou hostil a nós. Os males causados por nossas limitações físicas e por causas exteriores a nós, como vírus e bactérias, estão incluídos aqui. Adoecemos e morremos porque nosso corpo, por causa do pecado, está sujeito à enfermidade e à morte. Ficar gripado, portanto, não é sinal de falta de fé ou de pecado, mas uma lembrança dos males que o pecado dos nossos primeiros pais causou a todos os humanos. Então notem, o mal natural, terremoto, maremoto, vulcão, erupção, a morte, a doença, a fadiga, a dor, o cansaço, né, a morte. Então, essas coisas são reflexo da queda, né, da terra. A terra se tornou hostil a nós. Né? Nós padecemos nesse mundo sofrimento, dor, angústia, tristeza. Esses movimentos atribuem muito dessas coisas naturais à obra de Satanás. Isso não é bíblico, irmãos. Tá? Não é Satanás que trouxe o maremoto, não é Satanás que trouxe o vulcão, não é Satanás que trouxe o terremoto, não é Satanás que trouxe tsunami, não é Satanás que te fez ficar gripado, não é Entende? Então a gente tem que entender que a Bíblia ela traz outras causas para o mal. Não necessariamente ação espiritual, satânica, as coisas espirituais. Nem tudo é espiritual. Letra B. Deus pode impor o sofrimento. Há casos em que o sofrimento humano é causado não por Satanás e seus anjos, mas por Deus. Vemos isso quando Deus age em juízo, como aconteceu com o povo judeu, quando Jerusalém e o templo foram saqueados e destruídos pela Babilônia. Em toda a história da queda de Jerusalém, tanto nos livros históricos quanto nos proféticos, o diabo não é mencionado sequer uma vez. Nada em toda essa história é atribuído a qualquer demônio territorial. Essa tragédia sempre é atribuída à mão de Deus,
sobre o povo por causa do pecado. Esse tipo de sofrimento também é visto quando Deus disciplina aqueles a quem ama. No momento em que é aplicada, a correção não traz alegria, mas seus efeitos são benéficos, diz Hebreus 12:11. Deus é livre para intervir na história humana, em juízo e disciplina, com o objetivo de conduzir seus filhos ao arrependimento. Jeremias 5:3, Apocalipse 9:20 e 21, Apocalipse 16, de 8 a 11. E de dar a justa retribuição aos ímpios. No fim dos tempos, o Senhor punirá eternamente, não apenas o diabo e seus demônios, mas também todos aqueles que tiverem rejeitado a salvação em Cristo. A condenação dos ímpios ao inferno não será um mal causado pelo diabo, mas uma ação soberana do juízo de Deus. Então notem, queridos, há mal que vem da parte de Deus. A palavra de Deus é clara em dizer que Deus, ele não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, tentação não vem de Deus. Mas juízo, o mal, pode vir da parte de Deus. Deus é soberano. Ele usa o seu juízo, que é manifestado por males, por problemas, por coisas terríveis que acontecem, que vem direto de Deus para o seu povo. Não tem a ação do diabo ali. Deus pega e manda uma peste. Deus pega e manda o mal. Deus pega e mata. Deus pega e joga um exército contra o povo de Deus. Assim a gente vê no Antigo Testamento tantos relatos do juízo de Deus, do mal vindo da parte de Deus sobre quem quer que seja. E ali não tem registro nenhum de que Satanás estava agindo. É algo que veio sobre o homem diretamente da parte de Deus. Não é tentação, mas é mão de Deus de juízo, de disciplina. E a palavra de Deus diz que Deus corrige ao filho, Deus disciplina ao filho, a quem quer bem. E essa disciplina são coisas ruins, maldições. Muitas vezes a palavra de Deus fala de bênção e maldição, que vem da mão de Deus. Então, da mão de Deus provém bênçãos e da mão de Deus provém maldições. E não necessariamente o diabo tem que ser o interlocutor nisso aí. Às vezes, Deus pode usar o diabo, como foi no caso de Jó, por exemplo. Deus usou Satanás ali para tocar na vida de Jó, para fazer o mal. Mas a Bíblia não fala disso o tempo todo. Aliás, raros são os momentos que Deus está ali interagindo com Satanás para fazer alguma coisa. Deus age com bem e com mal sobre a humanidade. É a manifestação do juízo de Deus por conta do pecado do homem. Então a gente pode ficar atribuindo tudo a Satanás. Todo mal que acontece é do diabo. Não. Tem mal que vem da parte de Deus direto para nós. Maldição da parte de Deus sobre o seu povo, sobre aquele que ele ama. É bíblico. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Letra C. Há sofrimento que é causado para a glória de Deus. Olha só, há sofrimento, que é para a glória de Deus. Deus pode impor ou permitir que seja imposto sofrimento a uma pessoa para que seu nome seja glorificado e o diabo seja envergonhado. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no caso de Jó, que acabei de falar aqui, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E, no entanto, com a permissão expressa de Deus, sofreu todos os tipos de ataque do diabo, que teve liberdade dada por Deus, veja aí a soberania de Deus, liberdade dada por Deus para tocar em tudo quanto ele tinha, exceto sua vida. Jó, capítulo 1, verso 1 e 12. O resultado foi que Deus foi glorificado na vida de Jó. Também conhecido é o caso de cego de nascença que foi curado por Jesus. O Senhor afirma claramente que aquela pessoa nasceu cega
para que nela se manifestassem as obras de Deus. João 9, versos 1 e 2. Portanto, é uma distorção do ensino bíblico atribuir exclusivamente ao diabo e aos demônios os males que afligem a humanidade. O modo pelo qual o movimento de batalha espiritual interpreta a questão do mal produz naturalmente os chamados ministérios de libertação, nos quais Satanás se torna o centro das atenções. A grande ênfase colocada em exorcismo e libertação de males supostamente causados pelos demônios é tão grande que, se aprovesse a Deus retirar todos os males do mundo, não haveria o que pregar nem o que se fazer nesses ministérios. O pior de tudo é que ministérios assim tendem a criar crentes receosos, que não desfrutam plenamente da alegria e da liberdade dadas por Jesus, já que ficam sempre com medo de serem atacados e até invadidos pelos demônios. Isso causa um trauma, irmãos, terrível nas pessoas. As pessoas ficam o tempo todo com medo do demônio, o tempo todo com medo de Satanás, ficam aflitas. Aí tudo que acontece na vida delas tem que ir para uma sessão de descarrego, um culto de libertação. Isso é terrível. As pessoas ficam se sentindo o tempo todo vítimas do diabo, como se fossem marionetes na mão de Satanás, que Satanás vai fazer o que quiser delas a qualquer hora. Isso causa um trauma na pessoa, uma aflição, uma insegurança, e deixam de desfrutar da alegria, da liberdade que temos em Cristo. A maior alegria do crente é justamente saber que em Cristo ele foi liberto do império das trevas. Ele foi trazido para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino de Cristo. Então, aquele que está em Cristo, o maligno não toca, o diabo não pode tocar. Deus é soberano. Então, essa doutrina da soberania de Deus, ela tem que trazer conforto para o crente, ela tem que trazer alegria para nós. Somos livres. Se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Cristo nos liberta, somos verdadeiramente livres. Não temos que ficar agoniados pensando como prisioneiro de Satanás, como marionetes na mão dele. Não, temos que desfrutar da alegria que temos em Cristo, de estarmos salvos, de podermos desfrutar da sua graça. E que ainda que aconteça tentações do diabo, que venham aflições, que venham seduções da parte do diabo, que venha mal sobre nós, doença, dor, tristeza, qualquer coisa, sofrimento, e tem que encarar isso tudo com alegria de descansar nos braços de Deus, saber que Deus é soberano sobre tudo, Ele está cuidando de nós. O crente ele tem que viver alegre, ele não tem que viver escravo de Satanás, nem dando audiência para o diabo. Não, o diabo é instrumento de Deus. Deus vai usar para fazer o que Ele quiser. Deus que está acima do diabo. É Satanás que é marionete na mão de Deus. Não somos nós que somos marionetes na mão de Satanás. Então a gente tem que saber que ainda que Satanás seja usado por Deus, que pode ser, como foi no caso de Jó, para nos seduzir, para trazer males sobre a nossa vida, a gente tem que estar dando audiência para o diabo. A gente tem que estar em sintonia com Deus, orando a Deus, pedindo a Deus, falando com Deus e buscando a santificação, pedindo pelo socorro de Deus. Deixa que Deus cuida das questões espirituais. Nós temos que estar pegados a Deus e não dando voz para o diabo, não dando audiência para ele. Segundo ponto, retorno do maniqueísmo. Esse é um grande problema contra a soberania de Deus, desses movimentos também. Retorno do maniqueísmo. A Igreja de Cristo deve também preocupar-se com o risco, dentro do movimento de batalha espiritual,
do retorno a uma antiga heresia, rejeitada pela igreja no início de sua história, segundo a qual o mundo é regido por duas forças cósmicas opostas e iguais, o bem e o mal, que lutam entre si. Então, qual é o problema desse movimento chamado maniqueísmo? É que eles colocam o diabo e Deus em pé de igualdade. O mundo tem duas forças espirituais. A força do bem, que é Deus, e a força do mal, que é o diabo. Né? Eles são opostos entre si, porém têm poderes iguais. Né? Então, esse problema do maniqueísmo, isso não é bíblico. Não podemos viver no meio dessa briga. É o diabo e Deus, é o diabo e Deus. Os dois têm a força, os dois não. Temos que olhar para Deus como soberano. O diabo está subordinado a Deus. Ele é criação de Deus. Toda criatura está subordinada à soberania de Deus. Só há um Deus, não existe dois deuses. Um Deus do bem e um Deus do mal. Não existe. Só há um Deus. Esse é o ensinamento muito difundido em muitas regiões do mundo, especialmente o Oriente. Essa doutrina foi retomada no século III por Mani, fundador da heresia conhecida como maniqueísmo, segundo a qual existe um combate no mundo entre Deus e o diabo, realizado em pé de igualdade. Eles lutam eternamente entre si, e o resultado final desse combate, se houver, é incerto, pois o bem e o mal têm os mesmos poderes, dizem eles, né? Provavelmente Mani se baseou no gnosticismo e no dualismo persa entre o Deus do bem e o Deus do mal. As ideias de Mani foram combatidas e rejeitadas pela Igreja, pois contrariam claramente o ensino bíblico de que Deus é o Senhor do universo e Satanás é apenas uma criatura que só pode agir até onde Deus permite e que será, por fim, derrotado pelo sopro da boca de Deus. Os adeptos do movimento de batalha espiritual negam em seus discursos estar colocando o diabo em pé de igualdade com Deus. O que ocorre, porém, é que eles enfatizam e descrevem o poder de Satanás e seus demônios de tal forma que, na prática, acabam transmitindo a mensagem de que o poder de Satanás é igual, ou pelo menos quase igual ao de Deus. A soberania completa e absoluta de Deus sobre todo o universo é ensinada claramente em toda a Bíblia. O salmista afirma: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24:1. É verdade que o diabo é o príncipe deste mundo, mas é um príncipe julgado. João 12:31, João 16:11. Deus, porém, é o soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. 1 Timóteo 6,15, que é o texto que a gente leu aqui, né? Faz parte do nosso texto. Então, queridos, é muito claro na palavra de Deus que Deus é soberano, só há um Deus que domina sobre tudo, sobre todos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos exércitos, soberano. E a gente vê como foi citado aqui no caso de Satanás. No caso de Jó, onde Satanás foi um instrumento de Deus, totalmente subserviente a Deus. Só fez aquilo que Deus permitiu que ele fizesse, nada mais. Aquilo é uma mostra clara de que Satanás só faz aquilo que Deus permite, nada mais. Você acha que se Satanás tivesse esse poder maniqueísta de se opor a Deus, ele ia se sujeitar quando Deus falou: vai lá em Jó, mas só toca nele, não tira a vida? Se Satanás fosse Deus igual a Deus, ele iria obedecer a Deus, sendo ele o pai da mentira, sendo ele o opositor a Deus? Ele ia mostrar o poder dele, ele ia destruir com a vida de Jó e acabar com Jó.
Mas por que ele não fez isso? Porque não pode. Deus domina sobre Satanás. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, o crente ele tem que viver olhando para Deus e não para Satanás, para mais nada. Por isso que o único digno de nossa adoração é Deus, só Deus. É a fonte, é o centro da nossa vida e nós devemos olhar só para Ele. Terceiro ponto. Influência da confissão positiva. A Igreja de Cristo deve também preocupar-se com a influência, dentro do movimento de batalha espiritual, do conceito de confissão positiva. De forma bastante similar aos adeptos do Evangelho da Prosperidade, os proponentes do movimento de batalha espiritual parecem atribuir às declarações e amarrações feitas em fé um poder determinativo e final. Basta falar e tudo acontece. Isso fica evidente pela ênfase nas determinações e verbalizações nos conflitos contra os demônios. Expressões como eu amarro, eu declaro, eu determino e outras equivalentes são consideradas da maior importância, não apenas no momento da luta contra os demônios, mas em toda a vida cristã. Observe, por exemplo, a frequência com que é usada a expressão está amarrado após a pronúncia de algo desagradável. Imagina as seguintes situações corriqueiras. Filho, você precisa estudar para não ser reprovado. Está amarrado, pai. João, elimine os criadouros do mosquito para não pegar dengue. Está amarrado, amigo. Esses exemplos do dia a dia ilustram bem o X do problema. Quando a responsabilidade humana de estudar e eliminar os criadouros do mosquito não é cumprida, a declaração de que o demônio é o responsável pela reprovação ou pela dengue está amarrado tem o objetivo de substituí-la. Quando a responsabilidade humana é cumprida, essa declaração tem o objetivo de confirmá-la no céu, impedindo que os demônios roubem a bênção. Após a declaração estar amarrado, o guerreiro espiritual aceita como realidade que o demônio está neutralizado, mesmo não havendo evidências disso. Normalmente se apela a Hebreus 11:1 para embasar essa prática. Mas isso é forçar a passagem, pois ela fala de fé, não de lutas entre pessoas e demônios ou entre o poder determinativo das palavras. Os exemplos de fé dados nesse mesmo capítulo, Hebreus 11, na chamada Galeria da Fé, também se referem à fé não ao poder determinativo das palavras, já que nenhuma das pessoas citadas ali usou esse recurso. A ideia por trás da confissão positiva é que as palavras têm poder criador. De acordo com essa doutrina, pelas palavras da nossa boca, podemos criar a realidade ao nosso redor, inclusive a realidade espiritual. Se declararmos a vitória, a saúde, a prosperidade e a derrota de Satanás, elas ocorrerão. O mesmo acontece se declararmos a derrota. Há na Bíblia um único caso de palavras criando realidade. É quando as palavras são pronunciadas por Deus. Em Gênesis 1, vemos uma sequência de casos em que disse Deus e as coisas aconteceram. O poder das palavras de Deus é cantado nos Salmos 33:6. No entanto, não se vê na Escritura um só caso em que pessoas tenham criado realidades, sejam físicas ou espirituais, pelas palavras da sua boca. Queridos, é certo que a palavra de Deus diz que da mesma boca, da mesma língua, procedem bênçãos e maldições. Mas isso não significa que nós temos poder na palavra de causar realidade.
né? De eu chegar e eu determinar. Pessoas determinando alguma coisa como se fossem deuses. Somos semideuses. Eu digo, está amarrado, o diabo está amarrado. Eu digo, haja isso, faça aquilo, aconteça isso. E as coisas... Não é assim, irmãos. A palavra de Deus não fala disso. Tua palavra, sim, pode amaldiçoar, pode abençoar. Por quê? Porque você vai usar as suas palavras para rogar a Deus as bênçãos, né, sobre alguma coisa, ou para edificar. Quando a gente fala isso, é algo que vai edificar a pessoa, abençoar ou amaldiçoar, vai causar o bem ou vai causar o mal na pessoa, né? Assim, no sentido do peso das nossas palavras, mas não no sentido de tornar real algo, como se a gente fosse aí a pessoa com aquela varinha de condão na mão, né? Que toca ali e fala, haja isso, aconteça aquilo, faça aí. Não, nós não temos base bíblicas para isso, irmãos. Não há fundamento bíblico. Na galeria da fé, todos os homens que foram citados nesse texto de Hebreus 11, capítulo 1, que fala sobre a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, é acreditar no invisível. Fé é acreditar no invisível como certo. E nós acreditamos como certo que Deus existe, mesmo Ele sendo invisível, porque pela fé. Temos fé que nos dá a certeza de que Deus existe. E isso está em nosso coração. E isso é dom de Deus. E essa fé, ela é nos dada para crer. Não para fazer com que coisas se manifestem, com que coisas apareçam. Não para fazer com que a minha palavra faça brotar as coisas. Só Deus que pode fazer isso. E mesmo assim Ele fez no início da criação. Haja luz e houve luz. Haja isso e houve aquilo. Poder da palavra para fazer, para determinar que algo aconteça e aconteça ali. Não. Fé não é isso. Fé é crer que existe um Deus soberano. E que nós usamos a nossa fé para pedir a Deus, para suplicar a Deus, para que Deus haja, para que Deus intervenha, para que Deus faça. Não é a minha boca que tem poder de eu falar... Está amarrado, diabo. Está libertado, diabo. Agora você faz, diabo. Agora você não faz. Não, nós não temos esse poder, queridos. O poder da língua de bênção e maldição não é de fazer que coisas aconteçam. Nosso poder é de magoar alguém, de ofender alguém, amaldiçoar no sentido disso, de causar o mal, de abençoar, de fazer a pessoa se sentir bem. Esse é o poder que nós temos, a influência nossa é esse, fazer a pessoa se sentir bem ou a pessoa se sentir mal. Mas poder de causar coisas, não, nós não temos base bíblica para fazer isso. Só quem tem o poder de dar autoridade, de fazer, de falar, é Deus. Quando Jesus fala para os demônios diretamente para eles e expelem os demônios, e expulsam ali diretamente com eles, é porque Ele é Deus. Agora nós mortais, os apóstolos mortais, todos os mortais, recebem o poder de expelir demônios em nome de Deus, em nome de Cristo, a Deus. Nós clamamos a Deus, né? Ele sai, é Deus que expele, não é eu que amarro, não é eu que faço, não, é Deus. O poder está em Deus. Então isso é importante demais que fique claro para nós. Conclusão. O fascínio pelo mal produzido pelas ênfases e distorções dos ensinos do movimento de batalha espiritual acaba atribuindo a Satanás e aos demônios um poder que eles não têm. Aliás, acaba atribuindo a ele um poder que, na verdade, é de Deus. E isso agride a soberania de Deus, isso é pecado. É uma distorção do ensino bíblico atribuir exclusivamente ao diabo e aos demônios os males que afligem a humanidade. Satanás não tem a última palavra. Ele é um príncipe derrotado e julgado. Deus, cuja palavra criou o universo, é o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, queridos, não vamos agredir
a soberania de Deus. Deus é soberano. Não vamos atribuir ao diabo uma soberania que só Deus tem. Só Deus possui. Não pequemos contra a doutrina da soberania de Deus. Aplicação, finalizando. Sabendo que a ação satânica não é a única fonte de sofrimento neste mundo, que atitude se espera que o cristão tenha ao enfrentar as adversidades? Então, quando você for enfrentar uma adversidade, como você deve enfrentar essa adversidade? Pelo que nós aprendemos aqui hoje, que lição que nós podemos tirar aqui? Principalmente sobre a soberania de Deus. Quando vier uma adversidade na sua vida, saiba que Deus está no controle. Saiba que tudo provém de Deus. Ainda que o diabo seja um instrumento de Deus para isso. Mas saiba que a soberania de Deus está acima de tudo o que acontece na nossa vida. Então enfrentemos as coisas naturais como naturais, fruto da queda da humanidade, do mal que toda a terra foi assolada pelo pecado, dos males naturais. Então encaremos as coisas naturais como naturais. E as coisas que a gente perceber que são ali mesmo, que o Espírito Santo nos dá o discernimento também, né, irmãos? Da gente perceber aquilo que realmente é ação demoníaca, uma ação espiritual do mal. Olha, o diabo, a ação demoníaca são coisas raras. São coisas raras. Como eu disse, Deus pode usar Satanás como usou na vida de Jó para nos afligir, para nos tentar, para vir sobre nós, enfim, pode. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. E quando for espiritual, nós perceberemos que é espiritual. E quando isso acontecer, nós temos que clamar ao soberano, aquele que está acima do diabo. E não ficar conversando com o diabo, querendo saber o nome do demônio, buscando, invocando, aquela, como foi dito aqui no texto, aquela quase que uma admiração pelo poder do diabo. Não. A gente tem que viver feliz, alegre em Deus, sabendo que o diabo já é derrotado. Ele é um príncipe, como foi dito aqui, um príncipe julgado. Ele já foi julgado e condenado, sentenciado, derrotado. Ele já está naturalmente preso, né? Ainda que ande ao nosso derredor, bramando como leão, ele não pode tocar em ninguém, ele fica andando ao derredor aí. Mas ele não pode efetivamente fazer nada que não seja permissão de Deus. Então ele tem que estar firmado na soberania de Deus e não na força do diabo, porque a sua força é sujeita à soberania de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. E como é bom sabermos, ó Pai, da soberania que há em Ti e que todas as coisas são criadas por Ti, inclusive os anjos e os anjos caídos, Satanás, os demônios, os espíritos. Ó Pai, tudo isso foi criado pelo Senhor. Só há um Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, soberano sobre tudo e sobre todos, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nela contém. Ó Deus, o Senhor fundou, o Senhor criou, o Senhor determina, o Senhor está no controle de todas as coisas. Faça-nos olhar apenas para o Senhor e que toda a nossa glória, toda a nossa honra, toda a nossa adoração, toda a nossa admiração, todo o nosso louvor seja dada a Ti e não a admiração pelas forças espirituais do mal. Não esse fascínio pelas coisas do diabo. Possamos ter fascínio pelo Senhor e glorificar apenas a Ti, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Que possamos confiar e colocar a nossa confiança somente em Ti e esperar de Ti o socorro no momento oportuno, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito, e que inclusive o Senhor é o Deus que corrige ao filho que ama, assim como o Pai corrige ao filho a quem quer bem.
Então nos abençoe, Deus, faça-nos descansar e viver livres, libertos, porque verdadeiramente somos livres em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo e pela salvação que temos em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, amados. Uma boa noite, um bom final de semana a todos, em nome de Jesus. Amém. Eras tu, antes do sol, de toda a vida o autor tu és. Reinas, e pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés. Reinas, fazes o mar obedecer, e em teu nome toda a terra estremecer. E sob a luz a se prostrar, o universo a declarar que reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único, incomparável Deus. Sopro teu, meu respirar, de pó a vida me formar. Tu és o pão, alimentar, a fonte eterna, saciar. Reinas, com tuas mãos podes curar, teus pés as águas caminhar, teu sangue sarar o meu pecar, teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam teu louvor, diante ao trono do Senhor, teu povo dobra sem temor, entoam anjos para sempre. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único, incomparável Deus.
do sol, de toda a vida o autor tu és.